Três das maiores religiões do mundo, com milhares de anos de história, teologias complexas e, muitas vezes, conflitos bem profundos, conseguem traçar algumas das suas maiores divergências até um único momento. Uhum. Um momento muito específico, sim. Exato. Uma decisão precipitada tomada ali em pânico por um casal frustrado dentro de uma tenda no Médio Oriente. Isto há cerca de 4.000 anos. É impressionante pensar nisso dessa forma. Pois é. Hoje, a nossa imersão leva-nos ao capítulo 16 do livro de Gênesis. E repara, o que temos pela frente não é apenas tipo uma daquelas histórias antigas e perfeitinhas da escola dominical. Nada disso. Longe disso, aliás. É um tratado brutalmente honesto sobre a psicologia humana, sobre a nossa incapacidade crónica de lidar com a espera. E, no fundo, explora aquela tensão constante entre a promessa divina e a nossa necessidade quase doentia de ter o controle de tudo. Pois, e é exatamente esse o cerne da questão para quem nos ouve hoje. O cenário envolve três figuras que são gigantes, autênticos colossos. Abraão, Sara e a escrava egípcia Agar. Certo? E a beleza dolorosa deste texto é que ele funciona, no fundo, como um espelho de alta resolução para todos nós. Ele mostra o que acontece quando o relógio da vida parece parar, não é? Quando aquele silêncio se instala e a humanidade decide que, pronto, é a altura de tomar as rédeas da situação e dar uma ajudinha aos planos celestiais. Aquela clássica ajudinha. Pois, Exato. E o resultado é o que costuma acontecer quando tentamos forçar a engrenagem do tempo. Partimos o mecanismo todo. partimos completamente. Muito bem, vamos lá desconstruir isto. Para entendermos como esse mecanismo se partiu, temos de olhar para a raiz da crise naquela tenda. Vamos ao contexto. Vamos a isso? Deus tinha feito uma promessa colossal a Abraão, a de que a descendência dele seria tão numerosa quanto as estrelas do céu. O problema é que o calendário ficou em branco, não é? Nem mais. Deus deu a promessa, mas omitiu estrategicamente o prazo de entrega. Pois, e os anos foram passando e Sara continuava estéril. E aqui entra um mecanismo psicológico que eu acho fascinante. É que a Sara não perdeu a fé na existência de Deus, nem sequer na promessa em si. Ela perdeu foi a paciência com o processo. Exatamente. O relógio biológico estava a gritar que o milagre era impossível e ela decidiu simplesmente agir. É como tentarmos forçar uma flor a desabrochar, puxando as pétalas à força com os dedos. Excelente imagem. Pois porque na nossa cabeça parece uma ação super lógica para acelerar o resultado, não é? Mas acabamos por destruir o processo natural da flor. E é fundamental percebermos o porquê e o como dessa ação da Sara, até para não a julgarmos apenas com os nossos olhos modernos do século XXI. Claro, o contexto cultural é diferente. Muito diferente. Para a mentalidade do antigo Próximo Oriente, a sugestão da Sara de usar a sua escrava, a Agar, como barriga de aluguer, digamos assim, não era um ato de loucura ou de desespero isolado. Era, na verdade, a lei. A sério? Era mesmo uma obrigatoriedade legal. Sim, se olharmos para os registros legais daquela época, coisas como o Código de Hammurabi ou as tábuas de Nuzi, descobrimos que uma esposa estéril tinha, em muitos casos, a obrigação legal de fornecer uma serva ao marido para garantir um herdeiro. Uau! Isso muda completamente a perspectiva das coisas. Sara, ela não estava a pecar ou a ser rebelde. Ela estava a ser pragmática. Estava a acionar uma cláusula legal perfeitamente aceite na cultura dela para resolver um problema que, na perspectiva dela, Deus estava a demorar demasiado tempo a solucionar. Ou seja, ela estava apenas a seguir as melhores práticas corporativas da altura. Exatamente isso. É um bocado como tentarmos resolver um erro num software bué complexo com um daqueles atalhos de programação perigosos. Um hack rápido. Sim, um remendo, no fundo. Exato. A pessoa escreve ali uma linha de código rápida só para contornar a mensagem de erro. Parece incrivelmente lógico. O problema imediato até desaparece do ecrã. Mas a longo prazo, bem, acabamos de corromper a base de dados inteira. É uma analogia perfeita. E a grande lição que as fontes nos trazem aqui é que nem tudo o que é lógico ou culturalmente aceite é a vontade de Deus. Nem tudo o que funciona a curto prazo vem de Deus. Nem tudo o que funciona vem de Deus, isso é fortíssimo. É, porque existe uma fronteira muito subtil entre o pragmatismo humano e a presunção espiritual. A Sara tentou substituir o milagre que exigia a vulnerabilidade de esperar por um método puramente humano que lhe devolvia o controle.
O problema é que as nossas estratégias estão sempre limitadas pela nossa visão a curto prazo. Nós só vemos o problema imediato, ali à nossa frente. Nem mais. Nós vemos o imediato, mas a eternidade vê o impacto geracional. O que nos leva ao segundo grande dominó a cair nesta história, porque a Sara faz o seu pitch, não é? Ela apresenta a tal proposta legal. E é aqui que os holofotes se viram para o grande patriarca da fé. O Abrão. Sim. Como é que o Abrão, o homem que deixou tudo para trás para seguir uma voz invisível, reage a esta proposta que vai alterar para sempre o rumo da família dele? Repara, o texto tem uma das frases mais curtas e, honestamente, mais assustadoras de todo o relato. Abrão aceitou a proposta da Sarai. Exatamente. É só isto. Não há debate, não há resistência. Isto levanta uma questão importante. É o silêncio que ensurdece neste texto. O Abrão não consulta Deus. Ele não constrói um altar, como era hábito dele, não ora, não pede um sinal, nada. Ele simplesmente aceita. É uma passividade chocante. E há um eco teológico e literário muito forte aqui, se prestarmos atenção. Faz lembrar a narrativa do Jardim do Éden. A Eva oferece o fruto e o Adão, num silêncio completamente passivo, simplesmente aceita e come. Uau! A mesma dinâmica de omissão? Pois, o grande perigo que o texto sublinha não é o silêncio de Deus perante a dor humana, mas sim o silêncio espiritual do homem perante a tentação do atalho. O Abraão ouviu a voz de quem amava, mas não discerniu se era a voz de Deus. Trocou o milagre pela estratégia. Mas, repara, vou ter-te desafiar um bocado aqui. Porque é muito fácil nós, sentados no conforto do nosso século, julgarmos o Abrão. Claro, sem dúvida. Mas se nos colocarmos na pele dele, o homem está há uma década a viver no limite da frustração, a ver a mulher que ele ama sofrer dia após dia com a infertilidade. E quando a pessoa que nós mais amamos e em quem mais confiamos nos apresenta uma solução super prática, legal e que resolve a nossa maior dor, não é perfeitamente instintivo dizermos que sim? É um instinto humano básico, sim. Então como é que, no meio daquela ansiedade toda, no meio do nevoeiro, se consegue equilibrar o conselho prático e carinhoso de um parceiro com a necessidade de esperar por uma direção que não conseguimos ver? É uma excelente questão. E, francamente, é o ponto mais vulnerável da nossa condição humana. É óbvio que o instinto dita que devemos confiar nas pessoas mais próximas. Mas o que a narrativa demonstra é que o amor humano não é infalível. Pois não. O erro de Abraão não foi amar a Sara, ou ouvir a dor dela. O erro gigantesco foi elevar a voz humana acima da promessa divina, sem a submeter àquele crivo do discernimento. Foi uma falha de liderança espiritual. Ele abdicou de ser o guardião da promessa porque estava emocionalmente exausto. E quando agimos a partir da exaustão emocional, qualquer pragmatismo parece a voz da razão, não é? Exatamente. Mas a razão, divorciada do propósito divino, apenas gera o caos. E o caos não se fez esperar muito. É aqui que a coisa fica realmente interessante, porque entramos na fase de, reality show do mundo antigo, mas com ramificações geopolíticas sérias. Reality show mesmo, o drama instala-se. Completamente. A decisão avança, a Agar é entregue ao Abrão, é engravida, e pronto, a matemática da Sara funciona, o problema é que a biologia não tem em conta a psicologia humana, não é? Nunca tem. O texto relata que assim que a Agar percebe que está grávida, a dinâmica de poder naquela tenda vira completamente do avesso. O orgulho domina o coração dela. A Agar, que era a escrava, passa a olhar com um desprezo gigante para a Sara. Porque ela agora carrega o futuro, o herdeiro que a senhora não conseguiu dar. Exato. E a Sara, humilhada pelo seu próprio plano infalível, retalia com fúria e oprime a Agar. A paz acaba instantaneamente naquela casa. A bênção biológica, recebida sem um coração humilde, transformou-se em destruição. Porque os contratos legais até podem forçar a procriação, mas não conseguem regular o orgulho. E este evento histórico foi tão marcante, tão profundo, que séculos mais tarde o apóstolo Paulo utiliza esta mesmíssima narrativa para ensinar algo essencial. No capítulo 4 da Epístola aos Gálatas, certo? Precisamente. Ele transforma isto numa alegoria espiritual brilhante. Paulo define Ismael, o filho que vai nascer de Agar, como o produto da carne. E repara, quando Paulo usa a palavra carne, não está a falar apenas de impulsos físicos básicos. Certo. É mais abrangente do que isso. Muito mais. Ele está a definir todo e qualquer esforço puramente humano para realizar os propósitos de Deus pelas nossas próprias mãos. O Ismael nasce como o fruto da pressa. Ele é o monumento ao nosso atalho. E em oposição a isso temos o Isaac. Isso. O Isaac, que virá a nascer muito mais tarde, através de Sara, será o milagre. O fruto da promessa, nascido da graça divina.
O Paulo estabelece esta regra dura de que tentar cumprir pela força o que estava prometido pela graça só gera escravidão. Essa ideia do Ismael como o fruto da pressa é uma alegoria avassaladora para todos nós, porque, na prática, todos nós temos os nossos Ismaéis, não é? Sem dúvida. Todos nós. São aqueles atalhos que adotamos na vida, aquelas situações em que não aguentamos o relógio de Deus, decidimos empurrar a porta à força, conseguimos o que queríamos e depois passamos anos a lidar com as consequências dessa invasão. É o preço da soberba humana. É tal e qual como entrar no carro, ver um trânsito infernal na estrada principal e decidir meter por um atalho que não conhecemos. Achamos que vamos ser mais espertos, mas subitamente estamos presos num beco sem saída, a raspar o carro nas paredes e acabamos por atrasar a viagem muito mais do que se tivéssemos ficado sossegadinhos na fila. É uma ótima forma de colocar a questão. E o que choca nas fontes sobre esta história é que as decisões fora da vontade divina não ficam isoladas no presente. Elas viajam para o futuro. Viajam no tempo, não é? Sim. Criam conflitos geracionais imensos. Aquela clivagem que nasceu do desprezo entre duas mulheres numa tenda deu origem a povos que estarão em conflito ao longo da história. A precipitação tem um preço altíssimo. E a tensão torna-se tão insuportável para Agar que chegamos a um ponto de ruptura total. A Agar, grávida e oprimida pela Sara, não aguenta mais a pressão. E o que é que ela faz? Foge para a aridez do deserto. Foge, que é o instinto de sobrevivência mais básico quando a panela de pressão estoura. Exato. E é no deserto, despida de qualquer estatuto, absolutamente sozinha e vulnerável, que a narrativa dá uma reviravolta extraordinária. Ela é encontrada pelo mensageiro do Senhor. O que é fascinante aqui é a abordagem desse mensageiro. Ele não aparece simplesmente para fazer um truque de magia ou dar-lhe uma palmadinha nas costas. Ele faz-lhe uma dupla interrogação que é perscrutadora. Ele pergunta: de onde vens tu e para onde vais? O que parece quase cruel quando alguém está a fugir desesperado, não é? Parece, mas é uma autêntica sessão de terapia divina ali no meio do deserto. Deus não faz estas perguntas por ignorância. Ele coloca um espelho diante da Agar para a forçar a reconhecer a realidade. Porque ela estava a tentar fugir de algo que não se resolve a fugir. Nem mais. A pergunta, de onde vens, expõe o passado dela, a fuga do conflito. E, para onde vais, expõe a ausência de futuro no isolamento dela. Ir para o deserto, grávida e sozinha, era um suicídio. Mas depois a instrução que Deus lhe dá é super dura. Ele diz-lhe basicamente para voltar e humilhar-se debaixo das mãos da senhora dela. E eu tenho de te perguntar porquê. Porquê que o caminho da restauração tem sempre de começar por essa porta estreita e desconfortável da humildade? Porque Deus não está interessado em dar-nos milagres de teletransporte. Se ele apenas resolvesse o problema externo da Agar, se apenas mudasse a geografia dela, ela continuaria a carregar o mesmo orgulho que ajudou a destruir a casa do Abraão. Ela ia levar o problema com ela. Exatamente. A exigência é dura porque exige conversão interior. É necessário que o orgulho morra nas areias do deserto para que a promessa possa viver. Deus muda primeiro o coração e só depois é que muda a história. É doloroso, mas faz todo o sentido. Mas a verdade é que ela não volta de mãos a abanar. Apesar dessa exigência dura de regressar, a Agar recebe no meio do caos uma das maiores revelações de toda a Escritura. É um momento belíssimo, talvez o ponto alto da narrativa. Ela chama a Deus El Roi, que significa o Deus que me vê. E o poço onde ela estava passa a chamar-se Lahai Roi. Se ligarmos isto ao panorama geral, o impacto disto é estrondoso, porque no mundo antigo os deuses eram vistos como entidades distantes, caprichosas, que se revelavam aos grandes reis ou aos poderosos. Nunca há uma escrava. Nunca. O facto de Deus se revelar a uma escrava estrangeira, grávida, fugitiva e completamente marginalizada subverte todas as regras. Isto demonstra que Deus perscruta com misericórdia aqueles que o mundo rejeita e invisibiliza. E a Agar não só o reconhece, como lhe dá um nome. Isso é arrepiante. E Deus também lhe faz uma promessa sobre a criança, não é? Sim. Deus diz-lhe que vai abençoar o Ismael e que ele será como um cavalo selvagem, forte, livre, indomável. O que é incrível porque mesmo sendo o Ismael o fruto de um atalho humano, a soberania divina garante-lhe um futuro. Ver, na Bíblia, significa conhecer, importar-se e intervir. Deus viu a dor dela e interveio. Essa mensagem é tão poderosa para quem nos ouve, porque independentemente
independentemente dos desertos em que as pessoas se encontrem hoje ou do isolamento que sintam, a grande lição deste estudo é que quem é visto por Deus nunca está perdido. Nunca. Podemos fugir, tentar esconder-nos, mas o seu olhar de compaixão encontra-nos sempre. É maravilhoso. Bom, para recapitularmos o que falámos hoje nesta imersão profunda, a história de Abraão, Sara e Agar é muito mais do que um conflito antigo. É o embate eterno entre a promessa e a carne. Exato. A promessa que é a graça divina requer a paciência e a maturidade da espera. A carne é o nosso esforço humano, apressado, que acaba por gerar os Ismaéls das nossas vidas. O atalho pode parecer super lógico e prático no momento, como o plano da Sara pareceu, mas invariavelmente traz rupturas. A espera, por mais que custe, é o que traz a verdadeira paz e o cumprimento íntegro do que nos está destinado. É o choque entre o pragmatismo e a verdadeira fé. Completamente. Ficou claríssimo neste estudo que Deus nunca falha nas suas promessas. Nós é que falhamos redondamente na nossa capacidade de esperar por elas. E para fecharmos, queria deixar uma última reflexão, um pensamento que constrói sobre tudo o que debatemos aqui. Força, vamos ouvir. Falámos da Agar no deserto, mas pensem nisto para as vossas vidas. E se os grandes desertos para onde fugimos, muitas vezes criados pelos nossos próprios atalhos e pelas nossas más escolhas, não forem afinal o fim da linha? E se eles forem, na verdade, o auditório perfeito, desenhado em absoluto silêncio, para ouvirmos finalmente a voz que ignoramos na confusão da nossa pressa? Fica a provocação. Pensem nisso. E encontramo-nos na próxima imersão profunda.